O jornalista esportivo Adilson Telaroli teve uma ideia de reunir o pessoal do esporte, que faz o esporte em Araraquara, uma vez por mês, no almoço. E neste último encontro foi no restaurante do Cedilho. Lá estava Antônio Carlos Araújo, Antônio Carlos Rodrigues dos Santos, Chico de Assis, José Roberto Fernandes, o Adilson e eu. E a gente faz a lembrança do passado. O jornalista Ivan Roberto, que é escritor também, fez um livro sobre o esporte amador da cidade. A partir de agora, nos melhores momentos desse lançamento do livro do esporte amador. Foi em 2016. Uns estão aí, outros já se foram. E na sua cidade, como é que anda o esporte amador? Eu ganhei essa daqui do Flamengo, época de Dorival Júnior. Mas chega de papo. Vamos ao que interessa. Lançamento do livro do jornalista Ivan Roberto, que aconteceu no Sesc de Araraquara em 2016. Roda. Eu quero, na abertura, dizer o seguinte: sintam-se todos em casa, sintam-se todos à vontade, sintam-se todos num campo de futebol amador e vamos juntos curtir aquilo que de bom está sendo apresentado, vai ser apresentado, inclusive o nosso bate-bola aqui, com a presença de amigos dos meios de comunicação. Muitos deles viveram e conviveram com essa época maravilhosa que estamos abordando aqui no Sesc. A chuteira veste o pé descalço, o tapete da realeza é verde, olhando para a bola. Comentei aqui nessa reunião informal entre amigos que esse sítio arqueológico que o Ivan escavou com tanta pertinácia, com tanta persistência, acaba por constituir um documento histórico a respeito do futebol amador em Araraquara. Mesmo para pessoas que, como eu, vivem essa realidade do futebol amador desde 1952, para mim é surpreendente que ele tenha conseguido fazer essa escavação e levantar tantos dados, tantos detalhes para deixar isso como documento em nossa cidade. Serginho, hoje a gente fala mais com o coração do que propriamente com a razão. Mesmo porque essa viagem no tempo nos proporcionou não apenas lembrar de situações, mas acima de tudo, de poder trazer de volta as emoções dos tempos de criança. E uma das grandes alegrias foi de rever aqui antigos companheiros, aqueles que conviveram conosco nos campos de futebol. Serginho representa muito. Eu disse aquilo que eu sentia quando me referi ao trabalho do Ivan Roberto. Só o Ivan poderia fazer isso, não só pela capacidade profissional que ele tem, que é indiscutível, como, naturalmente, pelo sentimento que ele alimentou, acalentou, sustentou durante todo esse tempo, com as vivas imagens do futebol amador, do esporte amador do tempo dele, do tempo de criança, da sua infância, do seu tempo de escolar e por aí afora. Então o Ivan tinha mesmo, talvez uma obrigação profissional, que nem ele percebesse, de fazer alguma coisa que passasse para a história, a nível do esporte da cidade. Faço um filme
maravilhoso. O Ivan, uma felicidade tremenda. Ele conseguiu resgatar as coisas do futebol amador de Araraquara, do esporte. E o nosso Benfica, a qual a gente pertenceu muitos anos, um trabalho árduo que foi. Está aqui o Carlinhos, que foi o primeiro presidente, de 63 a 67. O Carlinhos, na realidade, ele foi o fundador, mas o grande diretor, o grande presidente que alavancou o Benfica, nos anos de 68, 69, foi o Alberto Senna Pesca, que em 70 já foi o campeão daquele ano. Um time memorável, que vários craques aqui, ó, pode ver uma linha fantástica, Agostinho, Liminha, Salame, Denis, Zequinha, entendeu? O Armandão, falecido, o Loucão, Castro, Hélio Primiano, Tiano, Tatá, Paulo Preto, certo? Então eram uns times fantásticos o Benfica tinha. Então o Benfica, nos anos 70 até os 74, ele sempre reinou no futebol paulista. Fica até difícil, né, encontrar palavras para um resgate da história do futebol amador. O Ivan Roberto, com a ajuda do Rafael Zocco, fizeram aí ao longo dos últimos anos, né, dos últimos 3 anos, retratando o esporte amador, eternizando, né? E isso aqui é para gerações, né? Uma inspiração para os esportistas de hoje, né? Ver a importância que tem o futebol amador em Araraquara, o estádio sempre lotado, famílias assistindo os jogos. É uma grande rivalidade sadia, né? Com tradição, com amor à camisa. Era uma outra época, né? Não vamos ser assim saudosistas, mas é uma época diferente da de hoje, completamente. Então, esse resgate do Ivan, muito bom. O Ivan deixa um grande legado aí para as futuras gerações de esportistas. Bom, o Estrela Futebol Clube foi uma entidade com a qual eu tive bastante ligação, e isso lá nos anos 70, né? E eu fico muito feliz que eu estou vendo aqui esse trabalho que o Ivan fez, um trabalho de resgate da memória do futebol amador de Araraquara. E isso me deixa muito feliz porque eu estou vendo aqui Patema, sabe, o Binho, Talhacoste, Codeco, Valdinho, uma turma que naquela época era garota, mas eu me lembro deles. Eu acho que é um trabalho muito importante para que a população de Araraquara, os esportistas, de modo geral, conheçam um pouco sobre o Estrela Futebol Clube. Começando com isso aqui, o Dente de Leite, 2 símbolos, Colorado do Atlas, que era a formação de valores. Eu me lembro do tempo da Ceia, dos seus ampieiros, dos torneios culturais, enfim, tanta coisa que era a formação daqui, do Dente de Leite, quantas e quantas novidades surgiram para o esporte, incluindo Careca, Paulo César Oliveira, e esses times todos do Agro, DPM, Santana, Estrela, Tamoio, 7 de Setembro, Rafa, Palmeirinha, Atlético Ferroviário, e vai por aí fora. Eu me sinto muito feliz porque eu sempre apoiei, gostei e fiz do esporte amador praticamente uma locomotiva dos meus trabalhos no rádio e no jornal. É sempre importante resgatar a memória esportiva de Araraquara, esse tempo saudoso, quando o futebol ainda era aquele futebol arte, tinha essa condição de ver um bom futebol, não é ser saudosista, mas a gente, né, nesse período, eu na época era garoto, costumava frequentar principalmente os estádios e desfrutar desse bom futebol. Uma grande iniciativa, o trabalho eu já dei uma olhada, está bem desenvolvido, resgate na nossa memória, vai ficar aí para a história de Araraquara do futebol amador. Uma emoção muito grande, porque o Benfica fez parte da minha vida, da minha formação, inclusive. Eu sempre fui esportista. Em 1972, o professor Alberto Nicodemo Senna Pesca me convidou e fomos todos nós do Dentão do Paulista, que era uma equipe juvenil, o saudoso Mazinho era presidente, fomos todos para o Benfica e lá tive a oportunidade de exercitar a minha esportividade. Eu era técnico da equipe juvenil por vários anos, tivemos a felicidade de sermos campeões da cidade por muitos e muitos anos.
e revelarmos jogadores para o cenário brasileiro, inclusive, como o maior exemplo foi o Careca, Antônio de Oliveira Filho, o Careca, que saiu do Benfica, foi para o Guarani de Campinas, se tornou campeão brasileiro, São Paulo, seleção brasileira e Nápoles. Bela iniciativa, né? Nós sempre comentamos sobre isso, sobre o esporte amador, né? De antigamente, né? Onde nós participamos, inclusive, né? No Santana, comecei, na seleção juvenil, e depois nós fomos para a Ferroviária, chegar na Ferroviária, porque é o objetivo de todos, né? E nós tivemos a felicidade depois de ir para até time grande. E parabéns aos organizadores, viu, Serginho? E o Ivan, que sempre foi também prata da casa, né? E sempre esteve, né? Na imprensa. Você, isso aí recorda de todos esses tempos. Ivan Roberto, porque ele realmente foi uma época em que eu cheguei aqui e ele fazia a parte do esporte aqui em Araraquara. E essa iniciativa é muito boa, porque isso vai resgatar o futebol amador da cidade, coisa que há muito tempo a gente já não tem observado. Eu acho que servirá de exemplo para que, diante de toda essa exposição que está sendo feita, as nossas equipes interioranas aqui possam se reerguer novamente para que o futebol amador cresça novamente. Olha, quando eu fazia o ginásio ainda, no São Bento, as últimas aulas dificilmente eu assistia, pulava às vezes o muro da escola para ir treinar no Paulista, não é? Vejo este painel muito bonito, histórico, uma singeleza extraordinária, uma sensibilidade que só poderia partir mesmo do Ivan Roberto. Ivan Roberto é um profissional da comunicação que nós conhecemos desde o século e milênio passados, porém sempre está atualizado. Muito lindo, maravilhoso. Eu acho que esta é uma mostra que deve ser muito bem frequentada por todos aqueles que gostam do esporte, principalmente o esporte de Araraquara, Sérgio. Foi, portanto, uma noite marcada pela afeição, pelo companheirismo, pelas lembranças, boas lembranças, pela fidalguia e, sobretudo, pelo reforço, pela solidificação da amizade que existe entre nós. Então, eu também vou para casa satisfeito, fico muito feliz de falar com você, de te abraçar, de poder falar contigo, e naturalmente muito feliz por entender que o esporte de Araraquara continua vivo, continua pulsante, sobrepuja todas as suas dificuldades, encontra o caminho das pedras e continua forte. Graças a pessoas como você, graças a pessoas como Ivan Roberto, graças àqueles que gostam realmente do nosso esporte. Boa noite.